Olá, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha no nosso programa diário de lives do Contra ou Mais Café com Sérgio Taldo. Mais uma live aqui no Instagram, @Sérgio Taldo. Hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, nossa live das 17 horas, live de número 136. Vamos receber o nosso amigo Estevão Carvalho. E o tema da live vai ser super importante, você não pode perder. Os desafios da modernidade líquida. Então, enquanto o meu amigo não chega, enquanto as pessoas estão chegando para a live, eu vou já deixar registrado aqui o comentário que ficará fixo na base da live. Então, hoje, live extra, terça-feira, live das 17 horas. Então, hoje, dia 10 de novembro, terça-feira, 17 horas, com Estevão Carvalho. Isso aí, Estevão Carvalho. E o tema de nossa live vai ficar entre aspas. Vamos falar aqui sobre os desafios da modernidade líquida. Vamos entender o que é isso e por que a nossa vida está passando de uma maneira muito rápida e a gente não está conseguindo acompanhar o andamento das coisas, não estamos conseguindo acompanhar a própria vida como um todo. E hoje, terça-feira, Estevão Carvalho, vamos falar dos desafios da modernidade líquida. Estevão já está por aqui, então vamos com a linha da nossa live. E o nosso papo começa aqui, hoje, dia 10 de novembro. Grande Estevão. Oi, Sérgio. Tudo bem, cara? Você tá tudo bem? Tudo tranquilo, cara. Tava falando antes de você chegar, estamos gravando a live de número 136. Parabéns para você, viu? Obrigado. Parabéns para você, né? Tá tendo aí esse grande sucesso aí. Vamos lá, a gente está falando de vários temas interessantes, né? E as lives não poderiam ocorrer, né, sem as pessoas que têm participado, você é uma delas aí, né? Só entrou depois que chegou ao número de 100, né? Aí você entra, né? Tem pessoas que dizem assim, Sérgio, quando chegar a 1000, eu vou lá e falo. Mas tudo bem. Olha, hoje a gente vai conversar, Estevão, sobre um tema muito legal, cara. É um tema que, inclusive, eu até separei aqui, eu tenho uma apresentação que eu já fiz do Bauman, a gente vai conversar, trocar uma ideia sobre isso aí. Cara, esse mundo loucão que a gente está aí, essa correria, antes do coronavírus, né, já era complexo. Agora, com o coronavírus, então, a coisa está, assim, quase que sem controle, né? Antes de mais nada, você está bem, cara? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Todos bem, família bem. Importante. Tudo legal. Você está falando de qual planeta? Por enquanto, da Terra. Ah, tá bom. Mas o planeta físico, né? Porque a minha mente voa longe, né? A gente está voando longe aqui. Olha, é provável que você não consiga ver de todo. Eu estou com uma camisa aqui, ó. Do what you want. Do what you want. Faça aquilo que você quer. Tá vendo? Do what you want. Tá vendo? Não vai aparecer de todo. É exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui. Que a gente está vivendo um momento do what you want. Faça aquilo que você quer. Mas será que é isso mesmo? Será que a gente está verdadeiramente sendo empurrado a realizar algumas coisas? Eu tenho me questionado bastante, vejo aqui todos os empreendedores, as pessoas que têm falado, que têm feito coisas muito legais na pandemia, e tem amigos meus que estão dizendo que esse ano não se comemora aniversário, que esse ano não existiu, tomara que acabe. Então, a gente está vendo uma grande balança, né, para um lado e outro, e a questão da modernidade líquida aí, muito antes, como nós falamos, né, da pandemia, já empurrando a gente para decisões, atitudes, ações, né, empreendedoras, e agora muita gente sendo forçada de uma hora para outra, né? Mas, como está sendo gravado aqui, ó, Estevão, @Estevão A. Carvalho, empresário, consultor de negócios, trainer, palestrante, também cirurgião buco-maxilofacial, para quem não sabe, né? É isso aí. Cara, satisfação enorme estar contigo aqui. Vou deixar você dar as boas-vindas, né? E depois a gente entra no tema, né? Que eu acho que vai ser bastante interessante.
está sendo gravado aqui, vai para o IGTV, né? Depois para o YouTube, Facebook, Twitter e também lá no LinkedIn, perdão, e a gente vai escrever um artigo mais adiante. Eu estou aqui com um lote de artigos, eu não sei como é que eu vou dar conta disso tudo, mas a proposta é a gente escrever também. Isso aí poderá se tornar até um livro, né, para se falar sobre temas de modernidade, sobre pandemia. Inclusive tem pessoas que estão me dizendo, Sérgio, você tem que escrever isso até o final do ano. Eu falei, cara, lógico que não. Eu estou olhando a caminhada, eu estou olhando o trajeto, eu estou olhando as árvores, as estradas, as pessoas, os automóveis, o clima, o tempo. Não é esse negócio de tem que escrever, né? E se acabar a pandemia, a gente vai ter história para contar, como diz o Harari, num livro recente que ele lançou, um livro fininho, né? Depois eu vou consultar aqui enquanto você falar. Ele está dizendo assim, eu não estou escrevendo sobre a pandemia, porque a pandemia não acabou. Da mesma forma que eu e você vamos escrever sobre a Segunda Guerra Mundial durante a Segunda Guerra. Você não tem uma noção do que foi a Segunda Guerra, como aconteceu, quais são as consequências políticas, econômicas, sociais. A gente está vendo assim flashes, né? Então, contigo, Estevão, a palavra, satisfação enorme, super gratidão. Vamos que vamos. Obrigado, Sérgio. Eu não tenho como começar diferente disso, né? Te agradecendo a oportunidade. É uma honra estar nesse teu hall aí, teu hall da fama, do Contra o Café, e inclusive do Sérgio Taldo, que é uma pessoa que eu admiro bastante. Então, assim, primeiro de tudo, minha gratidão. Segundo, minha admiração. E é uma satisfação imensa a gente poder estar batendo esse papo, já que, infelizmente, algumas coisas a pandemia está nos distanciando um pouco fisicamente, né? Seria muito bom se a gente estivesse numa mesa tomando nosso café e podendo gravar isso também presencialmente, né? Mas a tecnologia está aí para isso, se consolidando, porque já está aí há bastante tempo, né? E nos dando algumas oportunidades. Como você me pediu, eu sou Estevão Carvalho, as pessoas costumam me intitular, né? Me chamar pelos títulos que eu tenho, mas na verdade eu sou único e exclusivamente Estevão Carvalho. Sim. Eu tenho algumas atividades, tenho alguns negócios, eu tenho algumas habilidades, algumas soft skills que eu tento desenvolver, outros defeitos que eu tento vencer, mas eu posso me definir como um cara, um empreendedor, claro. Eu sou inquieto e desobediente. Eu acho que essa é a minha palavra, porque me trouxe até aqui a minha inquietude e minha desobediência. Eu não estou falando de desobediência de leis, tá, gente? Eu estou falando de desobediência de coisas que me impõem, né? Regras que me limitam na minha capacidade, no meu desejo, no meu sonho, né? Então, eu sou dentista de formação, eu me formei em odontologia, minha formação acadêmica, me especializei em cirurgia bucomaxilofacial, militei na cirurgia e milito ainda, né? Mas exclusivamente durante muitos anos. De um tempo para cá eu vi que meus próprios negócios na área da odontologia, que eu tenho algumas clínicas, elas precisavam de uma questão de gestão, porque a gente na área da saúde e em outras áreas, infelizmente, a gente está preparado para esse desafio dos negócios. Quebrei, né? Aprendi na dor isso, claro, e aí fui buscar essas informações, me titulei em gestão, liderança e inovação, montei consultoria, cursos, bom, tem algumas coisinhas aí que eu faço. Bem legal. Eu faço algumas coisas e sou algumas coisas. Mas eu sou o Estevão Carvalho, pai do Arthur e da Aurora, marido da Monique, filho da dona Isa, do seu Alcimar. É isso que eu sou. Legal. Você está falando de qual bairro aqui de Petrópolis? Eu falo aqui do Cremeri. Cremeri. Então nós estamos aqui na Mosela. Então Cremeri, Mosela, né? Estamos praticamente conectados aí. Então, Estevão, modernidade líquida, né? Eu até separei aqui um slide que eu tenho aqui. Tá vendo? De uma apresentação que eu fiz, eu gosto muito do Bauman, né? Existem outros autores, né, que puxam esse tema, mas eu acho que esse cara foi o cara que mais sintetizou. Tem a Sociedade do Espetáculo, tem a Sociedade... vou abrir aqui daqui a pouco, acabou que eu não abri. Tem a Sociedade do Cansaço também, entendeu? Então, existem vários momentos em que você se depara com pontos limites, como diz o Capra, pontos de mutações, né? Nesse slidezinho aqui, olha só, Twitter, iPhone, Facebook, mídias sociais, sexo virtual, celebridades, moda, vida crédito, remédios, compra online, indústria cosmética, experiência do cliente, crise da educação, filmes, YouTube, Netflix, e-book, Barack Obama, quando, né,
ganhou aquela campanha primeira e depois a segunda, né? Bolsonaro não era nem no berço ainda, o Obama já tinha conseguido, acho que 22 milhões de dólares com as redes sociais, smartphones, proliferação de doenças do sistema nervoso em função, né, do trabalho direto em meios digitais, solidão, né, isolamento nas grandes cidades, a gente vai comentar sobre isso também, terceirização do trabalho, home office, são temas que marcam o itinerário da viagem de Bauman pelo mundo líquido moderno. Aí a gente vê o seguinte, cara, será que toda época, na realidade, não foi considerada uma época moderna? Essa questão de era moderna ou pós-moderna é por causa do advento da internet e da aceleração exponencial de todo esse potencial, esse turbilhão, né, de informações que a gente está tendo assim, num piscar de olhos, né? Com certeza esse é um conceito que até o próprio Bauman questionou, né? Não questionou da modernidade, mas do pós-moderno, né? Porque o que é o pós-moderno? Na verdade, não define o que a gente é verdadeiramente, define o que a gente não é, né? O que a gente não é moderno, mas a gente não faz uma definição exata do que... Isso é uma visão muito legal. E quando a gente fala de Bauman, e ele tendo essa visão tão espetacular, né? Extraordinária, a gente imagina, quem não conhece o Bauman, de um garoto de 20 anos falando, né? E quando a gente vê as últimas imagens dele, né? A figura dele como física, né? Você fala assim, cara, como é que esse cara, nessa idade... conseguiu... tem essa visão tão inovadora e disruptiva de uma situação e consegue explicar coisas tão pulsantes na nossa sociedade, na nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, quando ele fala de relatividade do tempo, né? Da nossa não percepção do tempo e da fragmentação do tempo na liquidez, né? das situações e das relações, cara, isso é de uma profundidade absurda. Isso explica por que hoje eu aqui, na minha loucura, não vejo o tempo passar, mas ao mesmo tempo, o cara que está numa fazenda lá, tirando o leite da vaca, também tem a mesma percepção. Porque a gente fala assim, mas é a vida moderna, é a correria. Não, mas o cara lá na fazenda também, naquela vida rural... Está numa outra percepção de tempo diferente da nossa, né? E ele também tem os questionamentos dele de tempo, e às vezes ele fala, pô, eu também não estou vendo o tempo passar. Né? Então, ele consegue captar essa essência de um modo geral... e se aplica em todos os níveis, todas as pessoas, né? Isso eu acho muito legal, assim, essa visão dele de modernidade, né? Legal, eu separei aqui algumas coisas, tem alguns livrinhos dele, esse aqui é um livrinho bom pra caramba, cara, é um livro fino, Bauman sobre Bauman, tá vendo? Bauman sobre Bauman. E ele mostra aqui que ele é um dos principais sociólogos contemporâneos, sua obra percorre temas pertinentes à ética, cultura e política. Essa questão da modernidade líquida entranhou tanto a questão da ética, né, a questão da cultura e a questão política, que hoje praticamente a gente não consegue perceber quem são os verdadeiros líderes, né, quem realmente é aquilo que diz, né, o Harari também fala de pós-verdade, a gente não sabe o que é fake, o que é verdade, o que é pós-verdade. É muito complexo isso, né, Estevão? Principalmente porque como a velocidade das coisas, né, como a velocidade como acontecem as coisas, nos faz aprender coisas, às vezes, que já passaram, né? A gente não consegue hoje, e aí quando a gente fala de modernidade, eventos históricos foram eventos disruptivos em termos de modernidade, né? Em todas as épocas. Fala que a Revolução Francesa, a gente não precisa falar de tecnologia, né? Revolução Industrial. Então, assim, essa modernidade, esses saltos, né, históricos, eram mais fáceis da gente digerir porque levavam décadas, às vezes séculos, né? E nesse caso hoje em dia, o que a gente observa? Que a velocidade disso impede que a gente interprete as coisas na sua essência. E às vezes a gente fica pegando só a cauda do cometa, né? A gente não consegue dropar esse cometa em cima dele, né? Aí às vezes a gente só fica no vácuo, correndo atrás desse prejuízo. Então essa percepção, essa velocidade é muito, muito desafiadora, né? Hoje para a gente entender essa questão. E em relação à política, fake news, né? Hoje você tem uma enxurrada de informações que tem características verdadeiras e a gente tem que entender que são bem feitas, não é questão de intenção ou não, mas as fake news, elas agem de uma forma na mente humana que a gente tem que entender não o valor moral,
mas tem a capacidade de fazer com que pessoas acreditem em coisas que são extremamente inverídicas, A né? gente estamos vivendo essa questão atualmente, né? A eleição americana, né? Perfeito. Dado como vencido, né? Mas existe um questionamento de que a eleição pode ter sido roubada. O candidato Trump lá, né, o presidente atual, está querendo rever as urnas. O outro se diz que é vencedor. Então você, de fora, você não sabe se realmente ocorreu ou não, né? E como isso vai ser desenrolado, né? Assim como N outras coisas. A gente tem filmes como esse Dilema das Redes, né? A própria Cambridge Analytica, né? Com aquele outro filme também. Então, a gente não sabe, e isso me faz lembrar, eu não estou com ele aqui, é um livro de um sociólogo francês, Jean Baudrillard, não sei se você já viu esse livro, Simulacra e Simulation, Simulacra e Simulação. No resumo, ele diz o seguinte, você compra um automóvel, né, você vê o seu carro duplicado e todo mundo com cópias iguais aos seus automóveis, o seu automóvel, no caso, cada um com vários automóveis, mas você não sabe de onde vem a matriz, onde está o início. Assim como os seres humanos, que aí nos leva à Matrix, né? A gente vê Uhum. todos os seres humanos aí sendo encarados como baterias, você não vai à fábrica dos seres humanos. Eu já falei com a minha mulher aqui, que um dia que eu estiver fora desse plano, eu vou à fábrica dos seres humanos, onde os espíritos, entre aspas, são criados. Aí, se você tiver acesso a isso, acabaram-se todos os problemas e todas as dúvidas com relação à vida e à morte. Porque simplesmente você sabe como é. Cara, eu vi a fábrica, eu vi o início, eu vi Deus, eu vi a matriz principal dos automóveis e dos seres humanos, que é o caso de Matrix, né? Que você vai naquela área lá embaixo e aí você vê todo mundo conectado a umas bateriazinhas. Mas você fala isso, não, que nada. Toma a pílula vermelha, ou toma a pílula azul e volta à realidade. Aí o cara que toma a pílula vermelha desperta. O cara que toma a pílula azul continua, teoricamente, sonhando, né? O que a gente vê também, Estevão, é uma sociedade, cara, individualizada, tá vendo? A sociedade individualizada. As pessoas cada vez mais individualizadas e agora com a pandemia, cada um em casa com seus Zooms, com as suas internets, com as suas redes sociais, o cara se acha detentor de um poder, né? De likes e pessoas que seguem milhões, e eu compro e tem like, e estou vendendo e faço parcerias, e de repente vidas contadas e histórias vividas, né? Esse livro aqui fala principalmente da individualização das pessoas na sociedade, que leva ao que nós falamos no início, a uma solidão. Ao mesmo tempo que você está no topo, né? Recentemente eu tive com o Vladimir da Alterdata, ano passado, lá na parte, lá em cima, na sala dele, lá na Alterdata, ele falou, Sérgio, tem determinados momentos que eu me sinto só, que eu me vejo aqui com 1.800 funcionários, mas eu não sei como a menina lá da recepção, lá embaixo, no primeiro piso, como é que ela está, se ela tomou café, se ela for ao banheiro, o que ela está pensando. E aí eu me vejo aqui no roof, no top, né, como só na solidão do poder. Tipo assim, eu estou aqui, construí esse prédio maravilhoso, tem 1 milhão de usuários no mundo, no Brasil inteiro, e de repente eu não consigo perceber as pessoas. Então essa ideia de individualização, aí a gente entra na questão de liderança também, né? A dificuldade de a gente ter bons líderes que inspirem as pessoas o Vladimir faz um trabalho muito bom, né? Eu cito ele porque ele fez 7 lives aqui conosco. O nosso evento de fim de ano ele vai estar cedendo a plataforma do Zoom. Então ele é uma pessoa, né, assim, exemplo, né? E aí, como é que a gente lida com essa questão da solidão? Porque tá todo mundo nas telas hoje, né? Mas ao mesmo tempo está todo mundo com a vontade de dar aquele abraço, mas não pode por causa da pandemia. Sim. Então, teoricamente, nos contam uma história da pandemia, mas aí tem outras fakes, aí tem outras... E aí você fica, pô, será que é, será que não é? Entendeu? E aí o número de mortos também aumentando, será que é, será que não é? Então, essa questão da modernidade líquida leva a gente ao que o Bauman chama de um mal-estar, tá vendo? Da pós-modernidade, o mal-estar da modernidade. Você vive um mal-estar, né? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem estudado, né? Os seus clientes, as empresas que você lida, né? Os cursos que você desenvolve, como é que você tem esse approach aí? Primeiro, assim, a gente tem que respeitar muito o momento que a gente está vivendo, né? Solidarizar com todas as vítimas. A gente está vivendo uma situação muito séria, muito grave. A gente não tem direito nem humano
de minimizar uma morte sequer, quanto mais milhões de mortes. Então, a gente tem que lamentar muito tudo que está acontecendo, mas a gente não pode também se afundar nesse problema, né? A gente tem que visualizar, ver a situação como uma solução para outras coisas também, né? A gente está falando de solidão, e um termo que muito se utilizava, a gente até trocou mensagens sobre isso, da solidão, né? Sozinho na multidão. A pandemia nos ensinou, na verdade, que sozinho na multidão não era o fundo. O fundo é hoje sozinho em casa, né? Em casa. Porque antes ainda tinha a solidão na multidão, e hoje você não tem nem multidão. Então, a pandemia veio realmente com uma grande oportunidade de resignificar vários sentidos, de várias situações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu tenho vários desafios, porque além das empresas que eu tenho, dos funcionários e suas famílias, que a gente se preocupa muito com isso, na gestão de pessoas de um modo diferenciado, né? Eu hoje faço consultorias também, tenho clientes fora do país, então essa relação, a gente tem visto uma preocupação muito grande com o que vai ser, quais são as regras a partir de agora. E essa questão do sozinho em casa tem impactado muito as relações de trabalho. O home office hoje foi uma alternativa operacional, mas a gente tem que entender também que não é uma solução. O ser humano é um ser social, a gente sabe disso. A gente precisa de convívio. Eu que sou um cara que faço muitas reuniões, já fazia muitas reuniões online, porque eu não poderia estar me dividindo em vários negócios, em vários países, inclusive. Mas ainda assim eu sinto isso, né? Eu sou um cara que sou muito digital e ainda assim sinto a falta. Esse dia eu fui fazer até uma palestra presencial no Rio, num evento fantástico de um colega chamado Marcelo Braga, e eu me senti estranho sair de casa. Olha só, eu me senti estranho. Eu, um cara que viaja bastante, pego muito avião e tal, eu fui aqui no Rio de Janeiro. Você foi de carro ou foi de ônibus? Fui de carro, fui com o meu carro. Então, ok. Porque a questão do ônibus também... A questão do ônibus também tem os protocolos de viagem. Eu, por exemplo, eu estou com receio de andar de ônibus. Eu normalmente tenho de carro. Sim. Então, assim, mudou nosso hábito, mudou nossa percepção de sociedade, de vida, de convívio, né? Antes eu tinha medo de um assalto, por exemplo. Hoje eu tenho medo de encostar numa pessoa. Ou de encostar onde uma pessoa encostou. Olha só, eu posso estar sozinho e ainda assim eu estou com medo, né? Então a gente tem que trabalhar muito bem isso, porque isso, do ponto de vista pessoal, é muito difícil a gente não transpor isso para outras áreas da nossa vida, né? Então hoje quando a gente tem, e a gente não acredita em liderança descolada, né? Waterfall, a gente acredita em métodos ágeis, em liderança ombro a ombro. Essa liderança situacional, ela sofre com isso também. Porque quando eu me apoio também em algumas pessoas que são meus liderados, eventualmente meus líderes, essas pessoas também têm que estar em pé, né? Elas têm que estar preparadas para essa solidão, né? Então, o desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, isso nunca foi tão exigido quanto hoje, né? As relações que eram frágeis, superficiais, na questão da modernidade líquida, né? Das relações com pouca profundidade, elas na verdade foram mortas agora, né? O que mantinha de repente era um laço pessoal, presencial. Hoje em dia online é realmente as pessoas que fazem a diferença que estão presentes na sua vida, né? E isso ainda a gente tem que agradecer a tecnologia, né? Manda o WhatsApp, ainda existe isso, mas manda o WhatsApp, manda por e-mail. Às vezes a pessoa, eu gosto de determinados assuntos, pegar o telefone e ligar, né? Mas tem pessoas que se incomodam de você ligar. É o tópico aqui, né? O segundo tópico, convívio destruído, fragilidade dos laços humanos, né? Eu até separei também para a gente poder mostrar aqui, né? Quer dizer, vida líquida. Quer dizer, a vida como um todo já era líquida, né? Agora com a questão da pandemia, e tem o clássico, né? Também do Bauman, modernidade líquida, né? Esse é o clássico aqui, né, que fala sobre a modernidade líquida em si. E aí, Estevão, a vida fica em fragmentos, cara. A vida fica em fragmentos. Sobre a ética pós-moderna. Se é que a ética, né, a gente ouve falar da ética Nicômacos, né, lá da Grécia, Aristóteles. Aristóteles, Platão, aquelas escolas maravilhosas.
Porra, e a ética hoje, cara? Ética e valores humanos no mundo moderno. Por exemplo, nós estamos vendo as eleições. Nada contra, né? Eu até poderia fazer, mas a quantidade de pessoas que me fizeram proposta de fazer live com candidatos a vereador e partido político de prefeito, eu ia ter que fazer com todos. Aí ia ter que fazer com todas as religiões, com todas as raças, com todas as... E não é essa a proposta, né? A proposta é você trabalhar essa questão da ética de uma forma pós-moderna aqui, tá? A vida já está em fragmentos. Pô, o que é ter de gente... um exemplo, não sei se isso ocorre com você. Você, às vezes, posta uma matéria que não quer dizer que seja a sua opinião, mas é um fato que está ocorrendo. A pessoa ela já tem uma ideia pré-concebida com relação àquilo e começa a jogar tomate e outras coisas mais no Facebook ou no Instagram, ou seja lá onde for. Que não sei o quê, que papapá. O caso do Trump. Pô, isso aí é uma eleição roubada, que você não tem que ficar postando isso. Não sei. Mas não é o caso, você está postando a mensagem. E a pessoa não consegue separar a mensagem da questão política ou da questão religiosa ou da questão, né, da própria ética em si, né? Como é que a gente pode hoje se orientar com relação dessa questão de ética e valores humanos, né? O que acontece? Eu tenho algumas convicções... Vou fazendo algumas provocações, a gente vai nesse bate-bola, né? Você pode também trazer. Não, curto isso, muito bom. O que eu acho, eu tenho alguns conceitos sobre moral e ética, né? Talvez eu traga isso também da minha criação, da minha família, mas eu acho que ética e moral são atemporais, né? Então, quando a gente fala algumas coisas, vê algumas coisas... Ontem mesmo, numa mentoria, eu estava citando Aristóteles, né, falando sobre se irritar com uma pessoa é muito fácil, mas se irritar de forma certa, com a pessoa certa, na intensidade certa, isso é difícil, né? Então, você falou, eu lembrei exatamente de um slide que eu coloquei ontem. Mas essa questão ética, né, que não deveria ser nem discutida, na verdade, mas a gente ainda está num mundo ainda de desenvolvimento, um mundo que a gente tem ainda muitas mazelas, né? A gente sabe que a evolução da Terra ainda está muito aquém do que a gente consideraria ideal, apesar da gente estar trabalhando para que isso mude, né? E a gente já está vendo mudança. Vem os tsunamis, vem as pandemias aí também para chacoalhar a gente, né? Mas essa questão da ética, hoje, eu acho que tem os dois pontos aí, né? Um ponto importante do afastamento e da reaproximação. A tecnologia hoje tem uma função importante, que é reaproximar pessoas que verdadeiramente fazem diferença para você. Você acordar para aquilo que verdadeiramente faz a sua transformação. Você tem condições hoje de buscar com muita clareza o que você tem disponível, né? Hoje você pode falar de modernidade líquida e achar milhões de coisas aí sobre modernidade líquida. E a ética também, né? Eu acho que isso é importante. A gente está tendo hoje mais tempo para se dedicar a essa questão. A gente está vendo vários sinais e movimentos extremamente éticos que antes a gente não tinha na nossa correria tempo para observar e eles agora estão em evidência, porque a gente parou de correr e agora está andando, né? O mundo parou de correr, agora a gente está andando. Então a gente está mais atento às coisas. A gente está tendo uma ótima oportunidade de ser ético e de buscar a ética naquilo que a gente nunca tentou, nunca conseguiu. Então, nessa questão, eu vejo um lado muito positivo, né? Agora, também, as questões não presenciais, as questões de desorganização das estruturas sociais e governamentais, infelizmente abrem portas para o que a gente viu na pandemia, de fraudes, de superfaturamento. Infelizmente também abriu uma janela para que essas pessoas possam usufruir da desgraça e da falta de controle para exatamente não serem éticos, né? Parece que... infelizmente, como você falou, parece que qualquer tipo de problema, qualquer tipo de lacuna, né? Ontem eu tive uma live muito importante com a Juliana Zica, delegada aqui da 105DP. Ela estava comentando, eu coloquei até a camisa do Super-Homem, do Superman, Super Sérgio, e ela de Super J, o Super M, Super Maravilha, Mulher Maravilha. Do tipo assim, parece que quer-se, de uma certa forma, sempre ter algum benefício em prol de outro, né? Em cima do outro, né? A gente falou de estelionato,
falamos de estupro cibernético, falamos dessa questão de phishing, ela inclusive disponibilizou, coloquei lá o link da cartilha, né, de crimes virtuais. Cara, a gente sai do real, vai para o virtual. Estávamos lá nos piratas, nos navios. Então, se a gente estuda um pouco da história, você vê que a história se repete. Eu uso muito, eu vou acabar fazendo uma live, só eu, ou até se você quiser também, ou com alguém que entenda, né, de Joseph Campbell, do Poder do Mito, o mito do herói. Se repete, cara, desde as cavernas rupestres lá, que estavam escritos lá na época da pedra, você vê o Campbell, ele estudou essa questão do mito e do rito, tanto que Guerra nas Estrelas foi todo escrito, todo baseado, né, numa série de entrevistas que George Lucas teve no Rancho Skywalker com o Campbell em 85, 86, 87, antes dele morrer. Rapaz, você vê 30, 40 anos, 3, 4, N gerações aí, inspirando, né, a questão do mito, a eterna luta do bem e do mal, e agora Star Trek e de Star Trek para frente. Então, se a gente entende a questão do mito do herói e qual é a questão da jornada do herói, você segue a sua, eu sigo a minha, já está traçada, basta a gente seguir os passos, seguir, né, o instinto, entre aspas, do trajeto. Mas não, eu quero ser igual ao Estevão. Não, eu quero ser presidente americano. Não, eu quero ser o Mister Universo não sei o quê, porque o Schwarzenegger foi, eu quero também. Ah, porque eu quero ser... Cara, e você não é você. Né? Então essa questão da ética e de valores no mundo moderno, a gente vê, por exemplo, o número de curtidas, de likes e tal. Ah, se não tem milhões não serve. Quem te falou? Porque o sistema privilegia quem tem milhões de likes, que aí você começa a monetizar, você começa o Google a aumentar, o Google começa a gerar movimento, e aí você se entusiasma. Então você sempre vai querer mais. E aí sabe o que eu me lembro? Não sei se você chegou a ver esse desenho do Tom e Jerry e do Spike. Que o Spike coloca assim, um pedaço de carne e ele vai cego, né? O buraco está ali embaixo, ele vai ceguinho atrás da carne. Sim. E eles pegam o bobão do Spike, do cão, com um pedaço de carne. É como se você passasse uma vida inteira atrás do poder, do sexo, do dinheiro e da carne em si. E quem sou eu? Né? Então é essa questão da individualização, né, e a sociedade de consumo atualmente. Cara, quem somos nós, afinal, né? O apelo, né? E a gente está falando de mídias sociais, só voltando um pouquinho aí ao tema anterior, Sim. você falou das opiniões, né? E aí tem a ver também com o que a gente vai falar agora. A gente nunca viu tanta síndrome de Dunning-Kruger quanto a gente viu agora nesse início da pandemia, né? Isso aí. Eu acho que síndrome de Dunning-Kruger, 100%. Todo mundo especialista de tudo, né? Todo mundo achando que era super especialista. Então, assim, foi uma experiência interessante, né? A gente conseguir, até mesmo a gente se policiar, né? Porque eu me pegava em algumas vezes fazendo a mesma coisa. Uhum. Então, isso é uma preocupação. E, assim, e hoje, quando você fala de mídias sociais, isso aí, a questão da ética e da moral, nos traz aí essa vaidade, né? Porque eu preciso ter milhões, eu preciso ter milhares, eu preciso... inclusive usando, eu não julgo, tá? Eu tenho colegas que utilizam automatizadores, não é a minha proposta, né? Eu tenho questões que eu faço e 1000 pessoas curtem. Uhum. 1000 pessoas vão lá entendeu? E interagem comigo. Eu tenho produtos que as pessoas consomem. Eu estou aqui para fazer o meu, eu não estou aqui preocupado, né? Na verdade, com que assim, em ser o Sérgio, em ser outra pessoa. Eu admiro essas pessoas, eu modelo. Um parênteses abre e fecha. Essa questão, eu li uma vez numa revista, não sei se foi numa revista Wired ou numa revista HSM, eu não vou me lembrar o nome do americano. Ele diz o seguinte, é mais ou menos o que eu me inspiro, eu acho que é o que você se inspira. Eu quero o meu arquivo virtual digitalizado ali, que eu possa acessar anytime, anywhere, everywhere, elsewhere, em qualquer lugar. Então, tipo assim, você tem um público, né, você compartilha informações legais, informações do bem, e pô, você vai ali, sabe que está no Instagram, está no LinkedIn. Por exemplo, o LinkedIn, né, tem quase 9 mil seguidores lá, 9 mil pessoas nos 5 continentes. Gera muito maior engajamento do que no Face. Aí me perguntaram, pô, se a sua página do Facebook, você tem tanta gente, o Facebook... Cara, o Facebook tem uma proposta, né, são determinadas pessoas. O LinkedIn é outra proposta. O Instagram é uma outra proposta. Né? Então, eu também não fico postando nem comprando like
Para você ter noção, eu comprei like uma única vez, ó, comprei R$ 100 no Face, nunca mais, cara. Não dá. Então, Sim. é diferente de uma proposta para uma grande empresa, para uma média empresa ou para uma pequena empresa. Agora, o Sérgio Taldo ou o Estevão, você não tem que seguir aquilo que realmente a manada está te levando naquele caminho que você pode, né? Igual o Spike, né? Você vai seguindo o cheiro da carne, daqui a pouco você está no buraco. Né? E você não E a sabe fórmula mágica, quem né? mais é você. A venda de fórmula mágica, a pílula mágica, né? De transformar a sua vida, na verdade é assim, é uma ilusão, né? Utópico isso, né? Você tem a tua história, você tem os teus pontos a conectar que vão te levar ao teu futuro, você tem que escrever o teu fim, né? Você pode modelar, você pode usar como exemplo, mas você trilhar caminho dos outros não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Na verdade, essa questão hoje que pesa mais quando a gente fala de mídias, a questão do consumo também, né? Eu tenho pessoas conhecidas que falam assim, pô, Estevão, eu tenho um quarto na minha casa dedicado a coisas que eu compro e não uso. Caramba, Quarto. que isso. Eu, graças a Deus, eu tenho um quarto que eu dedico a brinquedos dos meus filhos para eles se divertirem, para eles brincarem. Eles são úteis, são coisas úteis, graças a Deus. Então, quando a gente vê uma questão dessa, né, você vê, pô, qual a necessidade desse consumo? O que preenche? Na verdade, é um preenchimento, a gente sabe, né? Falta alguma coisa que está sendo preenchida com esse artifício. Né? Então, Pois o é, que, isso. que a gente precisa buscar hoje? Né? É isso que você comentou. Um quarto que eu compro e eu não uso. O Bauman tem um dos artigos dele que se chama Vida Crédito, né? Você tem realmente aquela ilusão de que você está comprando, mas para preencher um vazio interior, que você quer aquilo para quê? Eu conheço uma pessoa também que tem revistas, enciclopédias, a Barça, da última vez que eu estive na casa do cara, o cara tem os últimos volumes que ele recebeu da Barça, estão ainda no plástico. Eu falei, cara, o que você pretende com isso aqui? No plástico. Revista Manchete. Não, isso aqui eu vou guardar. Quer dizer, além de virar uma questão de acumulação, né, o cara jamais vai ler aquela revista Manchete, que já nem existe, e a Barça, que está no plástico ainda, encapada no plástico. Né? Se não for uma coleção, né? Se não for botar na internet para fazer um leilão para doar esse dinheiro, eu não vejo sentido. Exatamente. Eu não vejo sentido. Olha, tem um tópico aqui que a gente colocou, estabelecendo limites, online, offline. Num dos slides aqui, eu até separei para a gente conversar, tá vendo? Uma vida híbrida, on, off. Do lado de cá você está online, do lado de lá é o telefone discado e tal, e você está 24 horas online o tempo todo. E esse tema, quem cunhou, né, pela primeira vez foi a professora Marta Gabriel de São Paulo, que eu até fiz uma live com ela num desses domingos aí, e ela cunhou o termo chamado hibridismo, vida híbrida. Online, offline. O cara está o tempo todo online, o telefone está desligado, mas ele está ali piscando, ele está online. Na realidade, ele não está offline. Aí você fica, peraí, deixa eu ver quem é. Aí você fica ali milhões de vezes. Tem até uma revista super interessante, não vou me lembrar o número, que eles fizeram um estudo de quantas milhares de vezes a luzinha pisca e você é induzido a ligar e desligar o telefone. Olha só que situação. Os vícios hoje os vícios hoje desse tipo de tecnologia equivalem a vícios de cocaína no cérebro, né? São pessoas viciadas em tecnologia e é muito comum, né? A gente ter hoje uma dependência do celular. Voltou. Aqui. Como um viciado tem, por exemplo, de cocaína, né? Então é muito importante a gente ter a noção. Eu tenho um aplicativo, e eu recomendo isso às vezes até em mentorias, um aplicativo que ele calcula o tempo que eu utilizo em cada mídia, em cada aplicativo, quantas vezes eu desbloqueio. Se a gente aplica isso, é uma diversão, faz isso uma experiência. A gente coloca lá um aplicativo, tem na Apple Store, tem na Play Store, todos os equipamentos têm, e ele te dá um relatório no fim do dia. Você passou 8 horas, 6 horas. Eu já cheguei a passar 8 horas num telefone. 8 horas. Se eu pensar que eu fiz tanta coisa num dia e ainda fiquei 8 horas no telefone, é estranho, né? Eu tenho alguns limites muito impostos aqui, como regras pessoais de gestão de tempo, porque é uma coisa que eu me preocupo bastante, porque tenho tantos projetos, eu preciso ter uma gestão de tempo alinhada, né? A minha preocupação com o tempo da família.
E de vez em quando, claro que eu falho, que eu invado um pouco esse tempo também, mas eu tenho um tempo muito específico que eu sento com meus filhos, brinco, fico no chão, me divirto, porque eu tenho que resgatar esse humano que tem aqui no meio dessa tecnologia, dessa É, demanda em cima, né? agora minha esposa resolveu retornar para academia. Eu fazia academia, ela agora retornou. Só que ela vai no horário de 6 da manhã. E às vezes eu fico até um pouco mais tarde, meia-noite e pouco, né? Às vezes 1 hora, para acordar todo dia às 6 da manhã, dormindo meia-noite, 1 hora, tu vai, pô, levar um dia inteiro, quer dizer, eu vou ter que dormir mais cedo. Eu conheci um rapaz que trabalhou comigo na Selma, na GE Selma, 9 horas, impreterivelmente, tivesse sol ou chuva, tivesse o Papa fazendo a missa do Galo, a eleição do presidente americano, o maior The Big Bang Theory, The Big Brother, cara, o cara 9 horas estava na cama. 5 horas da manhã o cara ele estava acordado, ele levava um dia, cara, assim, como Michael Phelps. Aí você olha pro o cara realmente ele tem um aspecto jovem, ele não denota expressão de cansaço, tem um corpo saudável, mas o cara dorme. Aí, não, pô, tá maluco, dormir 9 horas, o que é isso? E ele subia e descia aqui, na época, para Varig. Né? Aí, agora foi absorvido, tá na Selma, mas eu não sei se ele está aqui em Petrópolis. Mas era a única pessoa que eu conheci que dormia cedo, né, e respeitava essa questão de alimentação, beber água, sono, entendeu? E aí, essa questão de online e offline com ele, cara, desligou. O telefone está desligado. Não me ligue. Eu passei muito tempo da minha vida exatamente assim, ó. Eu tinha 3 horas, era de 6 às 9, eu não atendia o telefone. Mas eu tinha outras demandas, né? Eu tinha outro perfil também de trabalho, né? Mas eu conseguia delimitar um horário sim para minha família, para meus filhos, então, para o meu filho na época, né? Nem tinha Aurora ainda. Mas hoje em dia você ficar desconectado é muito mais complicado. Você tem dois? Dois. Dois filhos, legal. Dois filhos. Legal. E o que é interessante, hoje a gente também não tem que também demonizar a tecnologia, né? A tecnologia também tem várias vantagens. A gente vai chegar o dia que vai ter aí o quarto cérebro integrado, né? A gente já tem o quarto cérebro, né? A gente está falando com ele aqui agora, né? Daqui a pouco ele vai se tornar o nosso quarto cérebro. Mas esse limite entre o quanto que você usa como remédio, usa como veneno, é que é o ponto de equilíbrio que a humanidade não nos deixa atingir, né? Na verdade, o maior desafio do homem é o equilíbrio. É o equilíbrio entre a comida, né? A saúde, entre o exercício e o descanso, entre o trabalho e a família, é o equilíbrio. Esse é um dos grandes temas de desafio. Uma coisa que eu tenho aproveitado nas lives, tem sempre aqui uma garrafa, né? Uma garrafinha, ou água, ou chá. Hoje eu fiz um chá de hortelã que eu tirei do pé, sem agrotóxico, tô tomando um chazinho de hortelã aqui, e aí você toma 1 litro a mais de água. Que, passei um dia inteiro, não bebi água, que é uma outra coisa também. A pessoa fica seca. Você me lembrou da minha aqui, eu vou pegar. Porque tá o tempo todo trabalhando. Você bebeu água hoje? Não bebi. Então você fica seco, né? Você vai fazer um scan do corpo inteiro, pô, tu não tem água na coluna. Né? Então é uma coisa complicada. Estevão, a gente já falou, né, da questão sozinhos no meio da multidão. Hoje a gente está praticamente sozinho, né, em casa. Educação e pós-verdade, né? Como lidar com as fake news e principalmente essa questão da educação, que é um ponto fundamental, e no Brasil, né, ou nos países subdesenvolvidos, essa questão da educação é sempre um ponto polêmico, entendeu? Nunca se tem investimento. A gente olha para os países europeus, ou americanos, ou Canadá, Inglaterra, Alemanha, França, Espanha. Tenho um amigo que mora na Espanha, entendeu? Educou 2 filhos, um na Inglaterra, o segundo também foi para a Inglaterra, só que um trabalha agora na Holanda e o outro está em Londres, está na Inglaterra. Então você vê um outro tipo de educação. E nessa questão hoje de ensino à distância, né, e pós-verdade, e o que é educação, o que não é, você vê vários educadores, mas você não consegue discernir, né, ou pelo menos trazer para o mundo líquido, moderno e digital aqui, o que realmente a gente pode, como a gente pode se orientar na questão educacional e no caso, pós-verdade, né? O que seria a verdade? O que eu acredito verdadeiramente, Sérgio, é que a gente precisa ter a maturidade e o discernimento de saber o que é informação, o que é educação.
As pessoas tomam muita informação como educativa, né? Como uma informação educativa, e não é. Ela é entretenimento, às vezes, e a pessoa acredita que aquilo ali, né? Existe um site muito conhecido na internet que ele gera fake news com humor. Uhum. E o que eu vejo de gente debatendo em cima daquela notícia, gente, é esse site aqui. Eu não vou falar o nome, mas ele faz sensação ali, ele faz uma sensação com a notícia. E as pessoas interpretam aquilo como uma verdade, né? A fake news, na verdade, ela eu acho que é o grande desafio hoje das redes, né? Essa questão do discernimento que é informação do que educação, e inevitavelmente a gente deu um passo para uma nova realidade na educação mundial. O que verdadeiramente importa, o que verdadeiramente traz resultado, e qual vai ser a nova forma de integrar o presencial e o online. O online não sai mais. O online já estava e agora foi potencializado. O que a gente precisa fazer não é o combate entre o presencial e o online. A gente precisa fazer essa integração porque a gente acelerou um processo. Esse era um processo natural, só que a gente precisou acelerar, né? Tem um lado positivo, um lado negativo, sim, mas a gente tem que ter agora a maturidade e clareza de fazer essa integração. Não tem mais como voltar atrás, né? Você vê grandes escolas, grandes universidades. Eu tenho contato próximo com um dos maiores donos de escolas e faculdades do Brasil. Contato eu não, né? Mas através de um colega. E assim, a reinvenção desse modelo de educação foi incrível, incrível. Ele teve que fazer 50 em 5 meses, né? 50 anos em 5 meses. Então, eu acho que isso é uma questão para a gente debater, e debater não é discutir, né? Eu acho que a gente tem que amadurecer essa ideia. Não chegamos ainda à fórmula ideal, a gente ainda tem um caminho bem, bem longo. Eu, particularmente, como eu disse, as minhas mentorias, geralmente eram online, então eu tive... Mas mesmo assim, a recepção desse online era muito diferente, Do que é hoje. Do que é hoje. Não tenho dúvida. Então, assim, até o próprio online mudou. Então, a gente tem que não brigar com essa nova educação, a gente tem que entender, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que aceitar o que é bom e integrar o que a gente já tinha que funcionava. Acho que esse é o meu ponto de vista sobre essa questão da educação na modernidade, né? Legal, eu achei aqui, ó, estava até clicando aqui, é um livrinho, eu ia comprar impresso, mas acabei baixando pela Amazon aqui, Notas sobre a Pandemia e Breves Lições para o Mundo Pós-Coronavírus, né? Artigos e entrevistas. É um livrinho bacaninha, fininho, tá vendo? De Yuval Noah Harari, né? Ele tem lá o Sapiens, depois o Homo Deus, né? Que vê o futuro, e aquele outro que pega 21 lições para o século XXI, que trata da atualização, né, do novo mundo aqui. Ele diz aqui, ó, na batalha contra o coronavírus faltam líderes à humanidade. São entrevistas que ele fez, a Time. O mundo depois do coronavírus ao Financial Times. O coronavírus transformará nossas atitudes diante da morte? Muito pelo contrário, The Guardian. É aquilo que você falou, né, sobre a questão que a gente viu aqui no Brasil, a questão desses hospitais de campanha. Cadê os hospitais? Cadê o dinheiro que foi para os hospitais de campanha? Cadê a verba? Ninguém fala mais de hospital de campanha. A pior epidemia, pelo menos em 100 anos. Entrevista a Cristiane Amanpour, na CNN. Lições de pandemia passadas e alertas para o futuro. Entrevista a Linda Liu, no South China Morning Post. Toda crise é também uma oportunidade. Entrevista ao Correio da Unesco. Então esse livrinho ele é muito legal porque ele diz que esta não é uma história da pandemia, do Covid-19 e da crise do coronavírus. Haverá tempo suficiente no futuro para escrever sobre essa história. Agora não é o momento de escrevê-la, mas de fazê-la. Os artigos incluídos nesse livreto foram escritos durante o primeiro pico da crise, entre março e abril de 2020. Então ele diz que esse livro aqui ele não está explicando a pandemia, ele está tendo noções daquilo que ocorreu no pico e a questão da pandemia em si, a gente só vai escrever depois que a pandemia acabar e lá daqui a 1 ano, 2. Então, isso é muito interessante, noções para a pandemia, tá vendo? Noções sobre a pandemia de Harari. O Harari é um cara que eu gosto muito de estar
observando o que ele vem escrevendo, falando, porque ele coloca a gente no meio desse mal-estar, e aí a gente entende um pouco como lidar com esse mal-estar da pós-modernidade, né? Porque tudo hoje parece que incomoda. O cliquezinho do telefone incomoda, a televisão incomoda, eu vou lá e desligo, porque eu não quero saber de Trump, que está me enchendo o saco, Bolsonaro, porque não sei o quê, que me incomoda, o PT, que não sei o quê, e a religião tal. Então parece que está todo mundo, né, chacoalhando, shaking, né, uma pilha de nervos, né? Isso é compreensível porque a gente foi tolhido da liberdade, né? A liberdade de ir e vir. Isso aí, eu particularmente posso confessar que uma das coisas que eu mais busco quando eu faço negócio, quando eu invisto em alguma coisa, não é dinheiro, é liberdade. Sim. É liberdade para eu fazer o que eu quiser, né? Até não fazer nada. Porque eu não sou escravo do meu negócio. Né? Por isso que eu vim com a camisa aqui, do what you want. Exatamente. Hoje a gente não está podendo fazer aquilo que a gente quer. Sim. Né? Sim. Do e a gente, what na verdade, you want. Mas na realidade você não pode, cara. Não está podendo. Você não está... Estão se liberando determinados eventos, estão se liberando determinados protocolos. A Europa, a própria Islândia, cara. Ninguém ouve, o fulano vou viajar para a Islândia. A Islândia está em lockdown. Portugal está em lockdown. A França está em lockdown. A Espanha, Barcelona, meu amigo está lá, está em lockdown. Sim. E nós estamos vendo aqui as eleições, aí vão acabar as eleições, pontinhos, vai ter lockdown. A gente, guardado as devidas proporções aí, questões culturais e de entendimento, né, de responsabilidade, de confiança e desconfiança, né? A gente sabe que hoje é até medido, né, o nível de confiança das pessoas em governos e nas outras pessoas como índice de desenvolvimento, a relação da confiança com o desenvolvimento. Infelizmente, eu não acredito que a gente vai ter uma conscientização importante para essa segunda ou para outras ondas que possam vir e outras doenças. Eu acho que não foi o suficiente para a gente tirar algumas coisas muito arraigadas, né, na nossa cultura, no nosso povo, vamos botar assim, assim como em outros países também. Né? A gente, infelizmente, não aprendeu a lição, infelizmente. Mas a gente deu um grande passo. Né? A gente viu que a gente não é soberano em cima de todas as decisões. Então, a camisa eu continuo achando, faça o que você quer. A questão nós precisamos mudar o que nós queremos. Uhum. O cerne da questão o que verdadeiramente você quer. Você tem que mudar o que você quer agora. Você tem que se importar mais com outras pessoas. Você tem que entender que você vive numa sociedade que o que você faz tem grande impacto. Né? Começou com uma pessoa essa pandemia. Uma pessoa infectada. Sim. Se a gente parar para pensar, começou com um paciente zero e atingiu o mundo inteiro. O mundo inteiro, os 5 continentes. Uhum. Então, assim, será que essa pessoa, eu não estou julgando essa pessoa, pelo amor de Deus, mas será que essa pessoa, ela poderia ter tomado alguma atitude que evitaria isso? E quantas outras pessoas tiveram atitudes que evitaram coisas desse impacto? Né? É verdade. O que eu posso fazer de bom que possa ganhar exponencialidade e impactar o mundo inteiro? Isso mostrou pra gente uma série de questões que eu vou fazer o que eu quero, mas a questão é o que eu realmente quero agora. Né? Uhum, o que eu deveria querer, vamos botar assim, e não para mim, mas exatamente para todos. Né? Isso veio como um tapa, né? Vamos botar assim. E assim, quem teve a oportunidade de pensar e refletir, eu tenho certeza que ganhou bastante. Como eu falei, eu respeito muito todo mundo que teve problema, que as famílias que perderam entes queridos, infelizmente aconteceu, mas a pandemia foi uma excelente oportunidade para mim, de montar 3 negócios, de criar vários projetos, de participar de projetos que impactaram, eu participei ativamente junto com um grupo, para uma linha de crédito que atendeu 10 milhões de profissionais no Brasil, e a gente não esperava essa escala. Olha só, a gente fez uma coisa, olha o impacto que a gente falou. Eu e mais 5 pessoas fomos chamados para ajudar e a gente conseguiu que virasse uma lei que impactasse 10 milhões de pessoas. Olha que incrível isso. A gente não tem noção do poder que a gente tem, né?
né? A gente com atitude, não é com dinheiro, não é com nada disso. Eu colaborei, eu compartilhei conhecimento e a gente, em grupo, conseguiu construir uma coisa em tempo recorde que impactou 10 milhões de pessoas. Pô, é incrível isso. Se cada um fizesse isso, olha só, 10 pessoas, 100 milhões. Que legal, né? Né? Então, assim, a gente tem que parar para pensar nisso. O que, que eu verdadeiramente quero? E o que, que eu preciso querer para o bem coletivo? Acho que essa é uma reflexão. Legal. Eu tenho apresentado também, Estevão, você já deve ter visto aqui, ou nas livrarias. Esse livro é um livro que eu recomendo, ele é muito bom, cara. O Mundo Pós-Pandemia, né? Reflexo sobre uma Nova Vida. Esse livro eu estou lendo assim, em doses homeopáticas, para lá de dinamizadas, mas eu não quero que o livro acabe de jeito nenhum. Ele tem tópicos aqui sobre várias áreas do conhecimento, né, com várias pessoas, né? Seja meio ambiente, religião, clima, energia, medicina, história, humor, livros, indústria, esporte, mercado financeiro, tudo relacionado à questão do impacto, né, do Covid nesse mundo pós-pandemia. Como você falou, ou a gente realmente encara frente a frente a razão, né, nesse momento de choque, né, sobre todos os aspectos, ou então quantas pandemias vão ter que existir. E eu não sei se você viu lá no grupão, eu já compartilhei uma ou duas vezes, tem 2 textos, caso contrário eu te mando aqui de novo. Tem uma pesquisadora aqui, ela é a Elke Van Hoff, professora de Psicologia da Saúde Sim. da Universidade Virgem, em Bruxelas, falando aqui sobre a questão do confinamento, o maior experimento psicológico da história da humanidade. Ela é especialista em trauma. 2,6 bilhões de pessoas, olha só, nós já estávamos em processo de modernidade líquida, ok? Colocadas em confinamento de alguma forma, em quarentena. Cara, olha que loucura. E ela fala aqui no texto, né, que tipo assim, é o que hoje algumas empresas, né, estão fazendo seus funcionários sentirem, que eles estão em casa, em home office, assim, um pouco deixados de lado ou esquecidos. Entendeu? Então, é o que você falou, ser tolhido na sua liberdade, naquilo que você pode fazer, se locomover, realizar, e você botar 2,6 bilhões de pessoas, e por trás a gente não sabe o que está ocorrendo, né, que devem existir N histórias que não se sabe. Cara, é realmente o maior experimento psicológico da humanidade, né? Com certeza, porque são 2 bilhões e poucas pessoas, né, e muitas pessoas, que estão precisando se confrontar consigo mesmo. As pessoas estão tendo tiveram a oportunidade e ainda estão tendo de conhecer verdadeiramente seus filhos, que ficavam de manhã cedo até o fim da noite na creche. Uhum. Então, assim, estão conhecendo, reconhecendo, né? Se eu puder usar essa palavra, mas estão conhecendo novamente seus filhos. Será que conheciam totalmente, né? Não. Quem conhece são as tias da escola, os professores, porque passa o dia inteiro. Você passa mais tempo hoje com funcionários ou com colegas de trabalho do que passávamos, né? Do que verdadeiramente com a nossa família. Então hoje, por exemplo, quando eu dou aula para o meu filho, né, todo dia praticamente, sou eu que tenho essa tarefa, eu sei a tarefa árdua que a tia tinha lá. Né? Eu não tinha noção do que é isso. Todo mundo, né? Todo mundo está passando por isso. Tipo, ganha pouco para fazer isso, né? O que é verdadeiro. Mas assim, eu não sei a reação dele, não sabia a reação dele para N situações, porque eu não convivia com ele, né? Então, assim, eu com a minha esposa tinha um convívio mais próximo, que a gente compartilha questões de trabalho, mas com meus filhos não. Então, eu tive o experimento de conviver comigo mesmo, com todos os meus problemas, com tempo para olhar para dentro. Com certeza, para mim, foi um marco na minha vida. E aquilo que eu falei, respeitando todo o histórico do que está acontecendo, mas a gente tem que tirar também as lições e aprender com isso. E eu verdadeiramente posso dizer, eu pretendo sair muito melhor. Diferente eu tenho certeza. Diferente eu tenho certeza. Eu não sou mais o Estevão. E a cada dia, pela velocidade com que as coisas acontecem, eu me redescubro. E isso está sendo muito importante para mim. Muito importante. Não tenha dúvida. Eu vou te passar também de novo. Não sei se você registrou isso lá. Tem um outro artigo do Fritjof Capra, A Pandemia Vista de 2050. Né? Não, esse eu vi, mas eu não li. Esse eu não li, não. Outro eu li, mas esse eu vou te passar também, legal. Porque são 2 artigos que eu mantenho sempre aqui, porque as pessoas às vezes olham, não olham, pedem para enviar de novo e eu sempre reposto. É um texto muito legal também, porque recentemente eu adquiri, está até na estante aqui,
a visão sistêmica da vida do próprio Capra. Né? Ele escreveu em conjunto com um outro autor italiano, e aí ele diz que ali estão os 40 anos de estudo e de vida, de tudo que ele descobriu até hoje, desde o ponto de mutação, desde a questão do tal da física. Né? Então, se você também não procura ter uma visão mais sistêmica, mais completa da vida, a gente não entende o que está ocorrendo. Né? É aí que reside a questão da educação, da questão de pós-verdade e da questão de falta de liderança. Né? Como é que você vai educar um filho hoje? Né? E aí, para fechar a nossa live, tá vendo? Tem esse livrinho aqui, esse livro eu ganhei, também é do Bauman. A Arte da Vida. A Arte da Vida. Tá vendo? Tá aqui uma cidade, as pessoas aqui olhando. É um livro que traz uma forma assim, de você pensar e de viver, né, de forma contemporânea, com limites, né, brilhantes escritos aqui de Bauman. Na realidade, eu trouxe Bauman, mas você pode também, depois, se quiser, até nos comentários, né, colocar outros autores, né, que eu acho que Bauman é quem mais resumiu, né, e quem mais pensou, né, explicou e trouxe para a gente até uma vontade que eu tenho de conhecer, né, a terra natal dele lá na Europa, né, e ele recentemente nos deixou, né? Janeiro, né? Janeiro do ano passado, se eu não me engano. Né? Exatamente. Pouco tempo, né? É uma pena, mas assim, ele deixou a semente, ele deixou aí um legado, várias coisas que estão à nossa disposição, né? E como você falou, outras pessoas falam, mas a minha identificação com a comunicação dele é muito boa, né? A liquidez dele na conversa, né? E você pode ler ele várias vezes. Sem contar o amor líquido. Exatamente. Né? E você pode ler ele, ter contato com ele. Sobre a fragilidade dos laços humanos, cara. Se a gente for entrar só nesse livrinho fininho aqui, e falar de relacionamento, de sexualidade, de namoro virtual, a gente vai ficar falando sobre umas 5 lives aí, porque o amor você é descartável, cara. É uma coisa que eu não consigo entender. Como é que você descarta um namorado? Ah, fiquei. Né? Desde a época do fiquei, né? Fiquei com tantos numa noite. Então, é muito complexo isso. Você fica, mas você é frágil e você realmente não tem paixão, não tem amor, você não tem carinho, não tem nada, né? Você acha que tem alguma coisa. E aí entra a questão do vazio, né? E fazendo uma analogia ao que ele fala do tempo pontilhista, né? Do tempo fragmentado, na verdade, você está se dividindo, né? Porque num tipo de relacionamento desse, você deixa alguma coisa, sempre deixa. E se você não soma, você está se dividindo. Então, quanto mais essa prática acontece, menos preenchimento você vai ter. Essa é a verdade, né? Então, a busca por alguma pessoa, se ela é desenfreada ou se ela é de uma forma desequilibrada, na verdade, você não está somando. Você está só se dividindo, né? Você não acha aquela pessoa que soma com você, que te preenche, né? Legal, Estevão. E aí, para encerrar mesmo a nossa live, esse outro, não sei se você conhece, estado de crise. Tá vendo aqui? Olha as pessoas. O estado de crise, mas o estado em crise. Então, a maior parte das pessoas, por exemplo, estamos beirando aí as eleições, né, municipais aqui, né, os Estados Unidos presidenciais, a maior parte das pessoas que acha que o Estado pode fazer tudo, mas não pode fazer tudo. Né? E numa época líquida, né, numa época de crise aí, você vê a quantidade de pessoas aqui excluídas que não conseguem se inserir, primeiro pelas razões que a gente falou ao longo da live, segundo porque não tem educação, né? Educação formal, família, alimentação digna, uma vida digna, uma casa. Terceiro, que não consegue ter acesso à internet, ao conhecimento e nem à informação, como você falou, né? O conhecimento, educação e informação. E aí estão por aí, cara. E o Bauman, nesse livrinho, Estado de Crise, ele menciona bastante isso, e a gente vê a situação hoje dos governos, né? A gente precisa verdadeiramente fortalecer. Fiz uma live com a Fernanda Santoro, perdão, nós falamos sobre a questão da liderança, né? E do equilíbrio hoje. A gente tem que realmente trabalhar para que esses líderes, né, novas lideranças, possam estar inspirando, né, os jovens, os adolescentes, para que eles que são o futuro de uma nação ou do planeta, né, eles possam realmente seguir. Né? É isso aí. Eu milito muito nessa parte de liderança, né? E entendo perfeitamente isso que você falou e concordo perfeitamente sobre isso, né?
enquanto a gente não achar que na verdade, enquanto a gente não lidar com pessoas, né, ao invés de profissionais, né, a gente não vai ter, infelizmente, o resultado que a gente busca, né? Então, a gente só lida com o profissional. Por isso que quando eu me defini, eu sou Estevão. Pô. Eu sou Estevão. Eu sou Estevão aqui, eu sou Estevão na clínica, eu sou Estevão nos cursos, nas palestras de mentoria, sou eu. Enquanto as pessoas não se enxergarem e não enxergarem o próximo assim, a gente não vai entender verdadeiramente o que é a essência da liderança, ombro a ombro, do compartilhamento e da colaboração, né? Um mundo colaborativo. Meu amigo, para a gente fechar agora de vez, não sei se você tem como fazer um print aí, não, um grande like aí, porque o Zuckerberg tem assistido às lives, o Elon Musk fica dentro do carro dele lá, elétrico, não aparece, e o Bill Gates de vez em quando me diz, vou estar oculto também. Então, um like para você, não sei se você tem como fazer o print. Se não tiver como fazer o print de tela, fica registrado aqui. Tá, vamos tentar. Foi sim. Conseguiu? Foi sim. E também para completar, né, a nossa câmera do Instagram aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer mais um. Foi. Show. Muito bom. Grande Estevão. Palavras finais na live, que não são palavras finais, porque a live encerra, daqui a pouco está lá no nosso IGTV, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, né, e também no LinkedIn. Uma mensagem que você queira deixar, né, uma orientação. Super obrigado por você estar com a gente aqui hoje, fazendo a nossa live de número 136. É isso aí, é uma honra mais uma vez. Te agradeço mais uma vez, Sérgio, a tua generosidade. O convite foi fantástico, fiquei muito feliz de você ter me convidado. Vou estar à sua disposição sempre que você precisar. E continue nos inspirando, nos informando, nos educando, porque esse teu caminho já brilhante, ainda tem muita luz para nos fornecer ainda. Muito obrigado, meu amigo. Legal, inclusive 136, ó, 6 com 3, 9 e 110, número 10, pô. Nota 10 para mim e para você. Muito obrigado, Estevão. Uma ótima noite aí. Fica com Deus. E aqui, cara, não tem sinal nem amarelo nem vermelho. Você pode mandar mensagem, pode ligar, deixa recado. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E se possível, né, daqui a um tempo mais, a gente vai tomar um bom café. E se você gosta de uma caneca, né, a tua está reservada aqui. Show. Vai ser um prazer. Uma ótima noite para nós aí. Fica com Deus. Até a próxima. Até a próxima.